Olá, pessoas queridas. Vamos falar de flores? E além das flores, vamos falar da relação espiritual que temos com as flores. Muitas pessoas gostam de flores e, se perguntadas por quê, a maioria enfatiza a beleza das flores, a beleza em si, e que essa presença das flores as leva a uma sensação de maior contato com a natureza e com Deus, ou com a espiritualidade. Quero compartilhar então com vocês que chegaram aqui ao canal, que tem esse interesse, e nosso canal Consciência Desperta vai trabalhando com empenho, vencendo os obstáculos, para trazer mais informações, experiências, para que possamos interagir mais profundamente com a nossa essência espiritual, fazendo uma interligação entre a ciência materialista e a ciência do espírito, a ciência do interior. As flores, para mim, que sou uma jardineira dedicada, que amo profundamente a natureza e procuro interagir como ser cósmico com elas. E a nossa proposta agora no canal é conversar mais sobre como aprender muito com as flores, com a natureza em geral, com as plantas, com os animais, com as flores. Em tempos de mudança planetária, renovação de mentalidade, esse nosso retorno à natureza é muito significativo, porque em um determinado momento a ciência materialista separou Deus da natureza e colocou a natureza como algo inerte, passivo. E nós sabemos hoje, até por estudos bem recentes de biologia, que a natureza tem a sua vida. A natureza, as plantas, as flores, os bichos, os animais, têm uma interação muito grande com os elementos da natureza, com o sol, com a lua, com o vento. Nós sabemos que a lua interfere nas marés, interfere nas gestações, interfere no crescimento das plantas. Eu sou uma observadora amorosa da natureza e trago para vocês algumas experiências que procurei fazer na década de 80 e 90, fazendo também a minha interação com eles, com esses seres da natureza, de modo energético, empregando conhecimentos que fui adquirindo sobre magnetismo, energias, mobilização das energias, e com o meu exercício também do meu parapsiquismo, da minha mediunidade, que se tornou espontânea desde a minha infância, e eu fui procurando entender qual era a minha nessa parada. Então, tenho vivido esse percurso e quero compartilhar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Rosália Monteiro Ferreira, professora, psicóloga clínica, especialista em neurociência, terapeuta integrativa, médium e muito dedicada ao estudo transcendental, aquilo que nos conecta mais profundamente com a nossa natureza. Então, a interação com as flores, ela nos traz de imediato essa provocação para a nossa sensibilidade em relação à beleza. Mas há algo mais além. Essa relação empática com as flores remonta ao Egito Antigo. É comum encontrarmos imagens de seres considerados santos pela Igreja Católica que seguram flores. Mas houve uma época na humanidade, que não se podia representar a divindade. Então, as flores foram aquelas que se permitiu representar, então, o transcendental, e elas estão presentes em templos, em lugares místicos, religiosos, como as rosas, os lírios, a flor de lis. E essas flores foram esculpidas, desenhadas, pintadas e também em mandalas.
A maioria dos pesquisadores espirituais, ou que se dedicam à busca entre esse conhecimento, para que a gente possa ter mais clareza, eles evidenciam a importância da flor como um significado muito mais abrangente, que vou deixar para um outro momento, um outro papo mais aprofundado sobre, por exemplo, o enigma da flor de ouro, a flor da vida. Aí existe um pesquisador que se dedicou a essa busca 60 anos, e eu vou compartilhar em breve com vocês o estudo dele, que gerou 2 volumes bem interessantes sobre o antigo segredo da flor de ouro. É um livro para ser lido bem devagar, com muita atenção, anotação, para quem deseja pesquisar. As mandalas são conhecidas no Oriente como um exercício de interiorização e de exteriorização. Conhecer o mundo de fora, trazer o mundo para dentro através de pintura e de meditação. A minha relação empática, mais profundamente com a natureza, aconteceu pela minha curiosidade, que eu sou curiosa desde criança. Então, o que provocar minha atenção, eu vou tentar entender melhor, procurar estudar e experienciar quando possível. Então, nessa época que estou falando para vocês, em 89, 90 até 94, fiz algumas pesquisas, por exemplo, plantando rosas, e energizava essas rosas usando as mãos ou usando o olhar. E fui observando que as rosas cresciam como eu visualizava mentalmente a sua forma. E foi tão profundo esse trabalho, tão gratificante, que a casa onde eu morava tinha um jardim, e nesse jardim havia 60 roseiras, que as pessoas iam fotografar porque chamavam a Casa das Rosas. Aí o experimento foi crescendo também com pessoas, aprofundando meu conhecimento sobre magnetismo, sobre mobilização básica de energia, usando também outras práticas para ajudar as plantas que ficavam enfraquecidas ou adoentadas, as flores, com aspectos, enfim, entrópicos. Eu procurei melhorar cuidando dessas plantas, dessas flores, não só usando o olhar magnético, também, como eu já disse, a interação direta, o acoplamento com as plantas. E é muito interessante, porque em muitos cursos que já dei sobre energia, sobre parapsiquismo, saída do corpo, projeções da consciência, eu tentava mostrar para as pessoas na prática como era sentir a energia, como era mobilizar essa energia. Existem muitas práticas, e fui também me trabalhando mais profundamente, além de fazer o trabalho mediúnico. Eu procurei me desenvolver como uma pessoa independente da relação que se estabelece com a mediunidade, porque a mediunidade, o agente é dependente de um ser extrafísico, um ser cósmico, um ser espiritual. Então, a mediunidade é você ser mensageiro, porta-voz, cooperador, parceiro. No parapsiquismo, nós procuramos nos desenvolver para também chegar um dia a esse ponto de maior independência na ação psicoenergética, ou biopsicoenergética, se quiser. Então, eu observei que as plantas reagiam também à presença das pessoas de certo modo. E hoje em dia a ciência já fala, já existem artigos, experimentos, que as plantas emitem sons que nós não percebemos com os ouvidos humanos, mas que o nosso cérebro registra essas ondas sonoras que nós não conseguimos detectar, e nós sentimos um grande relaxamento quando estamos na presença das plantas, das flores. Há outros estudos muito interessantes da comunicação das árvores através das raízes e outros tipos de comunicação que nós não conhecemos, não interagimos ainda. Mas os xamãs, os aborígenes, os primitivos, digamos, os seres das florestas,
eles conhecem e sabem. Há também, no estudo do espiritualismo, certas práticas de origem, de procedência africana, de matriz africana, que trabalham muito com a natureza, diretamente com o conhecimento da natureza. E ainda muito desconhecida, e muitas vezes há muito preconceito sobre aquilo que não se conhece. O medo das pessoas de interagirem com aquilo que não conhece é muito grande. Então, procuram se afastar e não conhecer, que não é o meu caso. Eu sou aquela que vou investigar, que vou frequentar, que vou buscar, que vou avaliar, analisar da melhor maneira possível, procurando aprender, entender e aproveitar esse conhecimento para as minhas práticas também terapêuticas, que eu sou uma terapeuta integrativa. Então, é muito diferente quando você age dessa forma, considerando as dimensões humanas, não somente a física, a emocional, a psíquica, mas também a dimensão espiritual, que hoje é considerada importante para a humanidade, como a Organização Mundial da Saúde vem propalando. Assim, nós tivemos assim a adesão de mais profissionais. Então, vamos lá. Quando eu posso interagir mais com as plantas? Me desculpe que eu vou fazer um uso de uma colinha básica para não deixar de falar coisas que eu considero muito importantes. E é uma alegria grande para mim poder falar com vocês dessa riqueza que eu tenho usufruído no contato com as plantas, a alegria que elas me trazem, o reforço nas minhas horas difíceis, a facilidade que elas me dão para eu interagir com a minha própria essência. Uma das primeiras vantagens do contato com as flores é essa interiorização, essa percepção também da nossa beleza interior. Esse silêncio produtivo que nos permite conversar conosco e com algo mais além, com as nossas transcendências, com nossos amigos espirituais. É sabido pelos praticantes da espiritualidade sem fronteiras que, quando um ambiente tem as flores, irradiam também vibrações mais positivas. Então, queridas pessoas, as plantas nos ensinam muito sobre a existência, sobre resiliência, sobre plenitude. Convido vocês a fazerem uma visita aos jardins botânicos, aos bosques, aos parques, às praças, e olharem para as flores com uma maior percepção, mais intensificada, com maior atenção, tentando perceber o significado delas para você. Porque a interpretação da beleza é variável. A ciência vai dar um certo aspecto à natureza. A ciência vai olhar a beleza de modo objetivo, funcional. E eu, nas minhas pesquisas, descobri que há 4 hipóteses científicas para explicar por que gostamos de flores. Achei algumas bem interessantes e óbvias, porque onde há flor, o ambiente é mais favorável, onde há flor, há alimento. Então, os primatas, além de colher as flores, alguns comerem as flores, alguns também espalhavam sementes. E achei muito interessante a última hipótese, que é que o ser humano, nós, pessoas, somos também polinizadores. Como que isso acontece? Nós colhemos flores, oferecemos flores, usamos em rituais, usamos tanto para a vida, as festas, as celebrações, as comemorações, como decoração, mas também usamos as flores na hora da morte, no ritual de passagem para a transcendência. E as flores estão presentes em nossa vida de muitas formas. Mas existem aquelas flores também que não têm um bom odor para a nossa experiência. Então, resumir a presença das flores somente à beleza e ao perfume é muito pouco. Elas são usadas também como medicação, chás, alimento, e os florais que foram
né, descoberto por Bach, e a experiência com os florais é para um trabalho terapêutico no campo sutil. E há muito ainda a aprender com as flores. Eu aprendo todo dia. Elas conversam, elas falam como se sentem, se estão bem, se não estão bem. E eu vou praticando com elas também a paciência, a resiliência, a capacidade de introjeção maior, também a alegria de compartilhar, de oferecer, de ficar feliz quando uma desabrocha. Algumas duram algumas horas, outras duram dias, e cada uma tem um comportamento de acordo com a sua espécie. A flor é uma vantagem para nós, seres humanos, primatas, biológica, nesse sentido. Onde há flor, há uma esperança de que algo está acontecendo em relação à nossa maior plenitude. Então, vou deixando por aqui vocês com essas ideias, vou vendo aqui se esqueci algo de muito importante. E se as flores estão aí, né, para nós aprendermos mais com elas, que elas têm uma interação muito profunda com os elementos da natureza, como eu disse, vamos florir também por aí, onde quer que estejamos, de uma forma que possamos manter essa nossa espiritualidade na prática do dia a dia. Trabalhar os elementos da nossa natureza através das nossas percepções. Desenvolver a nossa sensibilidade através dos sentidos, tentando interagir de um modo mais além, com os sentidos, vamos dizer assim, extrafísicos. Espero que você tenha aproveitado muito do nosso contato e vamos conversar mais sobre a espiritualidade, que é uma relação com a transcendência, com algo além, com algo a mais, que não basta nós olharmos para as flores de um modo mecanicista, mas quando nós nos deixamos envolver por elas, vamos descobrir também os nossos jardins secretos, nossos jardins interiores, e também a possibilidade que possamos florir como consciências através da evolução. Tudo está evoluindo, as plantas evoluem, as flores, e nós também, como seres da natureza humana, nesse corpo biológico, mas como seres cósmicos. Vi até um relato de que existem colônias extrafísicas, cidades espirituais, que têm muitas flores. Eu, em uma das minhas projeções conscientes, saída do corpo, estive num lugar, um espaço, uma dimensão, em que as flores eram reluzentes, brilhantes, aveludadas, luminosas, inesquecível. Então, também convido vocês a fazerem as suas experiências, de estenderem as suas percepções para mais além, através da saída do corpo, da projeção consciente, que ensina muito a todos nós sobre que existe também uma natureza transcendente, espiritual. Então, vamos estudando mais a ciência interior. Buda é representado numa flor de lótus, que significa resiliência, transformação, mudança. Jesus, no Sermão da Montanha, falou dos lírios do céu, que não trabalham nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua exuberância e sua glória, se vestiu como um deles, sinalizando para nós prestarmos atenção no desapego. No desapego, sobretudo, daquilo que é material, que não vamos levar como riqueza interior para a nossa espiritualidade, para a nossa evolução como espíritos, como consciência. Um abraço, muitas flores para vocês. Deixe o seu like. Escreva nos comentários, dê um ok, diga tudo bem, foi ótimo, porque a linguagem do YouTube
é saber, através do algoritmo, como é que estamos sendo recebidos. Então, colaborem com o canal Consciência Desperta, com os nossos projetos dos Amigos da Paz Sem Fronteiras, para que possamos ajudar muito mais pessoas a transcender ao materialismo.